Shadowlands é a expansão mais recente de World of Warcraft, que foi lançada em 23 de novembro do ano passado. No conteúdo, os jogadores são apresentados ao Reino dos Mortos nas Terras Sombrias, local inédito do game. A Blizzard também adicionou uma mecânica que ajuda novos jogadores a entenderem o game com praticidade. A Exile's Reach introduz todos os conceitos básicos do jogo. Shadowlands tem como foco 5 zonas principais: Bastion, Ardenweld, Heavendrath, Maldraxxus e Mal. No centro das zonas existe um local que serve como um hub para os jogadores, que é um espaço que reúne os jogadores de maneira online. O WoW ainda ganhou 8 novas dungeons e uma incursão inédita. Para os mais corajosos, também tem uma dungeon roguelike chamada Torghast, Tower of the Dam, que pode ser jogado em solo ou em grupo. Curiosamente, o game baixou pela primeira vez em 15 anos o nível máximo dos personagens. Com isso, atualmente o máximo é novamente 60, e não 120 como era até então. Jogadores que já estavam no nível máximo tiveram o nível reduzido para 50. Isso foi feito para tornar a gameplay mais desafiadora e trazer de volta o sentimento de recompensa e vontade de crescer em jogadores mais antigos. Se tem uma coisa que a Blizzard manda muito bem é fazendo trailers e animações cinematográficas. Então bora assistir ao trailer de lançamento de Shadowlands. Além do véu, as terras sombrias, onde toda alma tem seu lugar. Além do véu, a escuridão, onde toda alma tem seu lugar. Apesar de WoW ter sido lançado em 2004, já ficou bem claro que ele não pretende ir embora tão cedo. Já são 17 anos de World of Warcraft e 27 anos desde o lançamento do primeiro Warcraft. Com a nota 93 no Metacritic para o jogo base, não são só os fãs que aclamam o jogo. A última expansão do game, Shadowlands, recebeu a nota 83 no Metacritic. O IGN americano atribuiu nota 8 à expansão mais recente de World of Warcraft e ressaltou os esforços da Blizzard de inovar para manter os jogadores interessados na jogatina. Outro ponto impossível de não se elogiar foi a mudança de nível máximo para 60. O WoW é naturalmente desafiador, mas, a longo prazo, níveis máximos muito altos podem ser cansativos. Shadowlands pode ter quebrado esse estigma, pelo menos por um tempo. De crítica, o IGN pontua que o jogo pode se tornar arrastado, mas de uma maneira diferente do que é ficar estagnado no nível máximo. Em Shadowlands, o par pode ser cansativo, mas provavelmente vai manter sua assinatura ativa por mais um tempo. Ah, Blizzard muito esperta. Já para o PC Gamer, a expansão não chega a ser suficiente para trazer World of Warcraft de volta para uma nova era de ouro. O game recebeu nota 80 pelo site, que pontua que apesar de não ter inovado tanto,
o conteúdo continua sendo uma experiência boa e divertida. Um dos maiores pontos negativos observados foi que, assim como todas as outras expansões, a Blizzard já as cria para que seja interessante para novos jogadores e antigos da mesma forma. Isso significa que, mesmo que você jogue WoW todos os dias desde 2004, um novo jogador vai conseguir alcançar seu nível e progresso em um período muito menor de tempo. É claro que, como tudo, isso tem lados bons e ruins. Trazer esse equilíbrio torna o jogo mais acessível, mas também pode incomodar os jogadores veteranos. Por ser um game que é majoritariamente jogado em grupos, World of Warcraft também entrou para o mundo dos esportes. Mas você estaria errado ao pensar que isso é tudo que o WoW pode oferecer ao mundo competitivo. É claro que a gente está acostumado com partidas PVP em esportes, quase todos são assim. E o principal campeonato de WoW, o Arena World Championship, tem uma premiação anual de mais de $500 milhão. Mas uma possibilidade que o MMORPG oferece que outros jogos não têm é um campeonato de jogadores contra ambiente, contra a inteligência artificial do jogo. O MDI, Mythic Dungeon International, começou em 2017 e funciona como qualquer outro torneio de esporte. A diferença é que as partidas colocam jogadores para lutar contra o game, cumprindo missões o mais rápido possível para terminar em primeiro lugar. Esse formato pode estar apenas começando, mas a premiação já passa de $300 mil para a equipe vencedora. Sim, vai ficando difícil, justamente porque eles erraram demais, né? Basicamente a Underbar acaba de ganhar o campeonato de Mythic Plus de 2020. Tanto o MDI 2021 quanto o Arena World Championship 2021 já começaram e você pode acompanhar todos os jogos com narração em português no YouTube de World of Warcraft. E para os aficionados pelo universo da franquia, o que não falta é conteúdo. Além das grandes expansões, o universo conta com diversos outros jogos. O primeiro título da franquia, como a gente já mencionou antes, foi lançado em 1994 e se chama Warcraft: Orcs and Humans. Esse foi um dos primeiros jogos de estratégia em tempo real e com certeza foi o que teve mais sucesso. Em Orcs and Humans, o jogador precisa escolher um lado, e aí você vai jogar ou com um humano, habitante de Azeroth, ou com os orcs, que estão invadindo o planeta. O game tem dois modos, o single player e o multiplayer. Jogando a campanha sozinho, você passa por uma série de missões, que variam entre construir, recolher recursos e, finalmente, montar um exército e ir para a guerra. Já no multiplayer, você joga contra outros jogadores e tem que destruir o exército inimigo. O enredo do modo campanha conta a história dos orcs, que um dia foram pacíficos e viviam em paz no seu planeta, Draenor. Eventualmente, os orcs foram corrompidos e abriram um portal para Azeroth, que ainda era habitado apenas por humanos. E o resto, bom, só jogando para descobrir. Seguindo o sucesso do primeiro jogo, Warcraft 2 Tide of Darkness foi lançado em 1995. O jogo não teve grandes mudanças na gameplay, mas trouxe avanços no desenvolvimento da história. Tides of Darkness aborda a Segunda Guerra, seguindo o caminho em que os orcs venceram a guerra no primeiro jogo. O game se passa no reino de Lordaeron, onde os sobreviventes humanos se reúnem para tentar recuperar sua terra. Em 1996, uma expansão que dá continuidade aos acontecimentos do jogo base foi lançada. Warcraft 2 Beyond the Dark Portal traz novos personagens para os dois lados, que agora já podem ser chamados de Horda e Aliança, como em World of Warcraft. Alguns bons anos depois, em 2002, a Blizzard lançou o terceiro jogo da franquia, Warcraft 3 Reign of Chaos. O jogo levou mais tempo para ser desenvolvido por ser feito em 3D e trazer novos recursos para o gameplay. O game se passa muitos anos depois do final da guerra que rolou no segundo jogo. Agora, os orcs foram derrotados e estão sob controles dos humanos. Porém, ambos terão que lidar com a invasão de demônios de uma legião desconhecida até então em Azeroth. Um ano depois, a Blizzard seguiu o roteiro e lançou uma expansão chamada Warcraft 3 The Frozen Throne. Nela foram adicionadas novas unidades de heróis e construções para todas as facções, e ela também deu continuidade aos acontecimentos do final da campanha base. E assim, a saga de Warcraft chegava ao fim.
com 3 jogos que foram capazes de criar um universo muito vasto e cheio de histórias para explorar. A saga original fez tanto sucesso que a história ganhou até um filme. Em 2016, Warcraft, o primeiro encontro de 2 mundos, foi lançado nos cinemas e, apesar de não ter sido um sucesso entre os fãs e nem de crítica, arrecadou mais de 400 milhões de dólares. O filme foca em retratar os acontecimentos do primeiro jogo da saga e termina com ganchos para novas adaptações. Se as sequências de fato serão lançadas, aí é outra questão. Até porque o que nem a Blizzard nem a Universal esperavam é que o trabalho dirigido por Duncan Jones fosse ser tão criticado. E se o filme e 2 sagas de jogos não forem o suficiente para você, Warcraft tem mais de 25 livros publicados que contam detalhes deste vasto e complexo universo. Também tem séries de quadrinhos e até mangás publicados. Fato é que se você é fã de WoW, conteúdo não vai faltar. E esse foi o programa sobre um dos jogos mais bem-sucedidos da história dos videogames. Você já jogou World of Warcraft? Comenta e conversa com a gente lá na hashtag GameShark. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta com mais GameShark fresquinho e outro jogo incrível. Um beijo e até mais!